Olá pessoal, vamos ao nosso estudo da lição da semana. Continuando o estudo do Evangelho de João, nessa visão temática do Evangelho que estamos percorrendo. Hoje com a lição número 5, é o nosso objeto de atenção. Como sempre, vamos ao título da lição e ao verso principal, para depois a gente conversar um pouquinho sobre o tema central da lição dessa semana. Se alguém puder me ajudar, título da lição e verso. O testemunho dos samaritanos. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4, 42. A lição dessa semana vai se centrar no capítulo 4 de João. O título já define qual é o foco. Dentre os testemunhos que a gente está vendo, observando a respeito de Jesus, testemunhos esses que, na estrutura temática escolhida pelo autor da lição, pelos autores da lição, a gente está observando perspectivas diferentes de compreensão ou de entendimento de quem seja o Cristo. E como o testemunho a respeito dele se espalha nessas circunstâncias, nesses nichos populacionais, nesses grupos de pessoas. Nessa lição em específico, a gente vai olhar como é que Jesus é observado, visto, ou como ele é aclamado entre os samaritanos, em particular em função de um evento específico que acontece com Jesus nessa visita a Samaria, a região de Samaria, particularmente a região de Sicar. E aqui é o nosso ponto de atenção. Então, acompanhando a história na forma sequencial, que é exatamente o que a lição dessa semana traz, a primeira das coisas que a gente observa é a parte contextual, tanto contextual do que significa Samaria e por que essa rixa dos samaritanos com os judeus, quanto a parte contextual da história em si, a história dessa mulher junto ao poço, essa mulher que traz à luz algumas dessas questões de antagonismo entre os samaritanos e judeus, mas não só isso, algumas questões ligadas à visão diferente que eles tinham de mundo, percepção diferente que eles tinham da realidade formal da compreensão do Evangelho, da compreensão da expectativa do Evangelho manifesto no Messias. Onde começa essa história e que contexto? A primeira coisa contextual da história é entender. Os samaritanos são um grupo de pessoas, e a lição vai falar disso logo na introdução, um grupo de pessoas ou um povo formado a partir da referência do cativeiro assírio, portanto 700 anos antes de Cristo, 720 anos antes de Cristo. E dentro desse movimento que acontece no Reino do Norte, da invasão assíria sobre as tribos do Norte, aqui está a primeira essência de antagonismo entre judeus e samaritanos. Samaria está quando a gente olha a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, Samaria está em evidência em função do deslocamento da adoração a Deus, que era feita em Jerusalém, no templo, para uma nova configuração de adoração no Reino do Norte. E isso traz o primeiro movimento antagônico entre o grupo do Reino do Norte, que são hebreus no seu primeiro momento, e o grupo do Reino do Sul. Essa cisão entre tribos, as tribos do Sul e as tribos do Norte, provoca o primeiro nível de antagonismo regional. Porém, esse processo ele se avoluma no tempo, após o cativeiro, em função da dispersão do cativeiro assírio e do início de junção de povo hebreu com povo gentílico. Então, não só os samaritanos representam aí um antagonismo histórico no sentido da cisão do Reino do Norte, mas também da miscigenação entre gentios e judeus, levando aí, de fato, a um antagonismo bastante severo entre esses grupos. Se a gente quiser somar a essa história, ainda tem uma situação circunstancial no retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico, que entre esses povos vizinhos, ou seja, povos fora de Jerusalém, fora do reino da Judéia, de alguma forma tentaram impedir o reestabelecimento do povo judeu na região de Jerusalém, ou impedir a reconstrução da cidade ou do templo, e tudo isso também gerou rusgas entre esses grupos, entre esses povos. O fato é que nos dias de Jesus esse antagonismo é bastante severo. Os samaritanos não são considerados pelos judeus como sendo
nem dignos no sentido da questão de salvação ou da questão religiosa, mas não são considerados nem dignos como gente. Literalmente são tratados como cães, no sentido dos apelidos ou da forma de enxergar esse povo. É nesse contexto que se dá essa história do capítulo 4 de João. Olhando o que o capítulo 4 traz como introdução, e aí a gente entrando para o contexto da história em si, quando o texto diz assim, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, então, cansado do caminho, assentou-se ali, junto à fonte, e era isso quase hora sexta. Porque é interessante essa primeira narrativa de transição, essa narrativa de caminho de Jesus. Primeiro porque eles não precisariam necessariamente parar ali, ou até mesmo passar necessariamente por aquele caminho. Haveria alternativa se quisessem desviar do caminho. Mas por algum motivo foram por ali. E em indo por ali, Jesus toma a decisão de parar junto ao poço, enquanto os discípulos seguem, vão até a cidade para buscar ou comida, ou pão, ou algo assim, até que eles possam continuar a caminhada. E Jesus fica ali abrigado. O lugar é um lugar bastante peculiar. Por ser o poço, a fonte de Jacó, ele é bastante peculiar para o povo hebreu. Apesar de esse poço estar dentro do território do Reino do Norte, dentro do território samaritano, a história desse poço tem a ver com o DNA do povo hebreu. Afinal de contas, Jacó, ou Israel, é o pai das tribos. E dentro deste contexto, aquele lugar é um lugar precioso à vista dos judeus, mas que agora está na mão dos samaritanos enquanto localidade, enquanto proximidade. Jesus para ali no poço, aguarda essa saída dos discípulos e num horário bastante ruim, que é um horário próximo ao meio-dia, o horário de sol mais causticante na região. E ali Jesus está sentado e o texto continua dizendo, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe então, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana. E aqui começa o enredo dessa história. O que está por trás dessa história e que coisas chamam a atenção, que vão criar depois o fundamento para o título da lição, que é o testemunho dos samaritanos. Primeira coisa importante nessa história, quando a gente observa essa mulher, é que ela está indo buscar água num horário inconveniente. Horário esse que não era comum. As mulheres buscavam água cedinho, quando o sol ainda estava fraco e tanto a caminhada até o poço quanto a caminhada de retorno com os baldes cheios de água, como o processo de retirar a água do poço, são exaustivos. E fazer isso debaixo de um sol quente não é uma tarefa agradável. Mas essa mulher vai nesse horário, um horário desagradável para buscar água, um horário que ninguém vai buscar água. E isso tem a ver com uma questão importante na história dessa mulher. Afinal de contas, ela não quer ser vista e nem conversar com as outras mulheres por alguma razão. E isso tem tudo a ver com a sua condição, com a sua história de vida. Afinal de contas, ela caminhar com outras mulheres seria ou motivo de fofoca e zombaria, ou motivo de olhares de desaprovação. E indo sozinha, num horário que ninguém vai, ela se livraria dessa situação inconveniente de ser julgada ou atacada, ainda que só com os olhares, pelas outras mulheres. O fato é que ela chega junto ao poço e Jesus, vendo, pede a ela que retire água para ele, que ele quer beber água. Até aí não haveria nenhuma grande questão, afinal de contas, as mulheres tinham, por uma questão cultural, esse desenho serviçal de pegar a água e levar a água para casa, ou ainda compartilhar da água com algum viajante que necessitasse disso. Mas ali há um ponto crucial. É uma samaritana e Jesus um judeu. Ela reconhece Jesus como judeu, porque o próprio vestuário já chama essa atenção, além de alguma característica a mais do próprio Cristo, mas normalmente por conta do próprio vestuário.
E olhando Jesus como judeu, ela questiona: como é que você pede para mim água, sendo você um judeu? Ou seja, vão sair falando mal, ou você está fazendo um teste para ver se eu sirvo para depois me recriminar. Ou seja, ela vê a fala de Jesus como uma fala inconsequente e por isso questiona. E é interessante que Jesus escuta o questionamento dela, mas ele não entra nessa discussão e desvia dessa discussão para um outro tema. E ele responde algo bastante curioso para a mulher. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é aquele que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, Jesus não discute com ela o fato de ser ou não judeu, ele se apresenta a ela. E se apresenta na condição de Messias, colocando em xeque a percepção ou a análise da mulher em relação a quem Jesus era. Questionando: se você soubesse quem eu sou, na realidade o pedido seria o inverso. Era você que estaria me pedindo água, e não uma água qualquer, mas água viva. E aí a mulher retruca Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde tem água viva. Ou seja, ela interpreta num primeiro momento a fala de Jesus como uma fala literal, como se Jesus estivesse de repente zombando dela. E a partir disso ela faz um questionamento histórico. Tu és maior que Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado. Ou seja, quem você acha que é para ser maior do que aquele que nos forneceu esse poço? Lembrando que atrás da história do poço de Jacó existe a providência de Deus e até a referência de que aquele poço de Jacó tenha como parte do encontrar de água constante ali a mão de Deus protegendo o seu povo. Portanto, o questionamento dela é pertinente. Tu és maior do que Jacó, ou seja, Jacó já trabalhou esse poço no contexto de um milagre e da bênção de Deus. Tu és maior do que ele? E aí Jesus responde: qualquer que beber dessa água volta a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. E porque a água que eu lhe der, lhe fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então a mulher agora está curiosa com a questão: eu quero dessa água. Afinal de contas, ter que ir ao poço todo dia, ter que buscar água num horário causticante de sol, não é uma tarefa agradável. Se tivesse uma chance de não precisar mais disso, ela gostaria de ter isso. E aí começa, de fato, a essência do modelo. Ou seja, Jesus até então, inspirado pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo, está ali literalmente aguardando quem é a pessoa que o Espírito Santo vai lhe trazer. E quando ele vê a mulher, ele entende qual é a missão e passa a executar o processo dessa missão. E o processo da missão tem 3 estágios. O primeiro deles é atrair a atenção da mulher. O segundo dele é salvar essa mulher a partir do reconhecimento que ela tenha de quem seja o Cristo. E o terceiro, salvar a cidade, por derivação deste processo. Ou seja, levar o evangelho a um lugar que seria difícil de entrar em outras circunstâncias. A primeira parte do plano funcionou. A mulher foi atraída com a curiosidade necessária para iniciar um diálogo agora mais profícuo. E aí Jesus vai modular essa história para a segunda fase. E essa segunda fase, que é o reconhecimento do pecado e o reconhecimento do Cristo como aquele que perdoa o pecado, começa com uma proposta: vai e chama o teu marido e vem aqui que eu vou lhe dar dessa água que nunca mais você vai ter sede. E a mulher então usa de uma resposta verdadeira, mas evasiva, que é: não tenho marido. E Jesus responde para ela: de fato, isso é verdade, você disse bem, não tem marido, porque você já teve 5, e o que agora está contigo não é teu marido, portanto você falou a verdade. Quando Jesus disse isso, óbvio, a mulher agora se espantou, e a atração chega ao seu nível máximo, a curiosidade também, e a percepção de que alguma coisa diferente está na sua frente chega a essa mulher com a seguinte proposta, que é: tu deve ser um profeta. E ela não fala isso como um chute no escuro, ela fala isso como um reconhecimento do poder de Cristo de antecipar uma história.
No momento em que ela diz isso e completa a frase, nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, e Jesus diz então a ela, creme que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo aqui? Qual é a essência desse bloco de texto? A primeira coisa é quando ele atrai a atenção e ela pensa ser ele um profeta e traz essa questão de onde se deve adorar, entendendo que Cristo sendo um profeta, ela entra num debate histórico. Onde a gente deve adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Qual dos templos é válido e qual adoração é válida? E a pergunta dela, embora tenha um ranço histórico, é uma pergunta sincera. E Jesus clarifica essa pergunta com algo que é profético. A primeira parte da profecia de Jesus está ligada à sua atividade messiânica. Ou seja, vai chegar um momento em que nenhum dos dois lugares faz sentido enquanto adoração, porque Jerusalém está caminhando rumo à sua destruição. Esse é um aspecto profético da fala de Jesus. O segundo aspecto interessante dessa fala de Jesus é que ele direciona a adoração para o fato de ela estar na presença de Deus. E ainda que ele não descreva isso de forma explícita, na frase de Jesus, nas frases de Jesus, implicitamente ele está dizendo isso. A hora chegou e você está diante daquele que tem que ser adorado. E, portanto, tanto faz, você está em Jerusalém ou em Samaria, o que importa é a quem você esteja adorando e você está diante dele. Quando ele parte para essa segunda fase da descrição, que é a profecia messiânica que aponta para o Cristo Deus diante dela, ele traz o princípio dessa adoração. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito. E aqui ele conecta essa questão com uma segunda fase desse movimento profético, que tem a ver com o fim da história, com o fim do mundo. Quando, na última fase da história do mundo, o lugar onde se adora já não será permitido, já não estará disponível, e o que vai importar é adorar a Deus em espírito. A gente poderia pegar esse texto fora do contexto, e alguns até fazem isso, para dizer, não importa o lugar, não importa se eu vou à igreja ou não, não importa se eu compareço ao processo cultico ou não, o que importa é adorar a Deus, e cria um fenômeno etéreo de adoração baseado nesse texto. Não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus quer dizer é, a referência dessa adoração está correta? Porque se não estiver correta, tanto faz o lugar. Vai continuar errada a adoração. Mas se estiver correta, então haverá um momento em que o lugar já não será mais possível. E então, adorar em espírito e verdade vai ser o que vai sobrar. Essa é a aplicação correta desse texto na sua essência, quando a gente olha o texto por completo. Tirada essa derivação, como continua a conversa? A mulher entende o que Jesus está falando, entende que ao Jesus dizer essas coisas, ele conecta esses elementos com profecias do Velho Testamento. E ela parece conhecer as Escrituras, tanto que ela volta-se para Jesus e diz, eu sei que o Messias, aquele que chamam de Cristo, virá. E quando ele vier, anunciará tudo. E aí Jesus se declara para ela dizendo, eu sou esse Messias. Eu sou esse que fala contigo. E aí nisso vão chegando os discípulos de volta da cidade e se maravilham, na realidade se espantam, de que Jesus esteja, primeiro, falando com uma mulher, segundo, com uma mulher samaritana, embora nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Jesus então observa essa cena e a cena agora muda de figura, deixou a mulher o cântaro ali e voltou para a cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo. O que acontece com essa mulher quando ela vê os discípulos chegando e vê o contexto que pode se formar ali, mas as palavras de Jesus, eu sou esse que fala contigo, eu sou o Messias, calam no seu coração como o cumprimento de uma expectativa.
Há uma série de coisas interessantes na expectativa dessa mulher. A primeira dessas coisas de expectativa é o reconhecimento que ela tem da sua história de pecado. E pela primeira vez na sua história, ela vê possibilidade de perdão, possibilidade de salvação. Ou seja, Jesus não apontou os pecados dela como uma crítica para que ela se sentisse inferior ou rechaçada, como as outras mulheres provavelmente fariam se ela viesse buscar água pela manhã. Ela entendeu na fala de Jesus que o reconhecimento de Jesus a respeito dos pecados dela era uma porta aberta para a salvação. Ela reconheceu nas palavras de Jesus: eu posso lhe dar água que provocará em você nunca mais ter sede, a essência do perdão. E por entender isso, a única coisa que ela podia fazer, ela fez. Deixou ali sua água, seu cântaro e voltou para a cidade. E já não se preocupava mais com como as pessoas olhavam para ela. E é interessante, o testemunho dela foi um testemunho tão eficaz que as pessoas vieram para ver. Afinal de contas, quem é que em sã consciência entra pela cidade dizendo que encontrou o Messias, e a prova de que ele é o Messias é que ele contou todas as coisas ruins que ela fez. Como todo mundo conhecia a história dessa mulher, eles acreditaram na fala, ou pelo menos arriscaram pagar para ver. Afinal de contas, a atitude dela era no mínimo uma atitude incomum. Ao dizer para eles: venham porque eu encontrei um homem que sabe tudo o que eu tenho feito e porventura ele não é o Cristo. E eles saíram da cidade e foram ver Jesus, e entrando os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, disse: uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. E os discípulos, então, começaram a se indagar uns aos outros: como é que é isso? Ele trouxe, porventura, comida e a gente não viu? E aí ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que acontece aqui, quando essas pessoas chegam até Jesus, quando essas pessoas buscam a confirmação daquilo que a mulher disse, abre-se diante de Jesus uma seara madura para a colheita, num lugar improvável. E aqui aparece um contraste interessantíssimo entre os judeus e os samaritanos. O contraste entre aqueles que deveriam estender o tapete aguardando o Messias, que eram os judeus, mas que em lugar disso rechaçaram Jesus, porque a história começou assim. Lá no primeiro verso da história acontece uma controvérsia, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia. Ou seja, havia uma controvérsia instalada entre Jesus e os judeus que intentavam prendê-lo ou matá-lo já nessa fase inicial do ministério. E agora, no lugar improvável, Jesus encontra uma seara pronta para a colheita. Encontra um grupo preparado para recebê-lo. E essa é a história fantástica desse testemunho. Os que deveriam estar falando pelos quatro ventos que o Messias chegou eram os judeus. E agora uma mulher, pecadora, samaritana, no contexto mais improvável de todos, sai proclamando para todo mundo que encontrou o Messias. As pessoas chegam, as pessoas escutam Jesus, as pessoas veem Jesus. Jesus descreve essa questão: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede, as terras já estão brancas para a colheita. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto na vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, o outro é aquele que colherá. Eu vos enviei a colher, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Como é que termina essa história? Essa história termina com um testemunho fabuloso, que está lá no verso 41. Muitos mais creram nele por causa da palavra que ele disse. E diziam à mulher: já não é pelo que você falou que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia. Ou seja, o caminho que era para ir para Galiléia teve uma pausa de 2 dias para salvar samaritanos. Samaritanos esses que, ao reconhecerem quem é Jesus, não têm vergonha de afirmar: encontramos o Cristo. Verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Bem diferente do testemunho dos fariseus, que, em contradição a isso,
intentavam matar Jesus. Qual é a grande lição dessa semana? A grande lição dessa semana é: dos lugares pouco prováveis, das pessoas menos capacitadas, podem vir os melhores testemunhos a respeito do Cristo, porque o testemunho melhor que se pode dar de Cristo é o testemunho de quem, reconhecendo o seu pecado, disposto a arrepender-se dele, procura a justiça de Cristo e aceita o perdão, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, aquele que salva o mundo. Seja essa a nossa realidade ao testemunharmos de Cristo no nosso contexto, aprendendo dessa história que não importa a capacidade, não importa a habilidade, não importa a condição, todo aquele que é salvo por Cristo nasce no seu reino como um missionário. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pela oportunidade que temos de, a partir do Evangelho, compreendermos o amor maravilhoso de Cristo em dispor-se a salvar a todos aqueles que, como pecadores, o buscam em arrependimento, solicitando perdão. Dá, Senhor, que, ao reconhecermos a tua bondade e a maravilhosa graça presente em Cristo, possamos testemunhar, da mesma forma que essa mulher testemunhou entre seus pares, da grandiosidade do perdão de Cristo, que seja essa a nossa realidade para que pessoas possam aceitá-lo e se preparar para o teu reino. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.